Já ouviu falar em Poços de Caldas no estado de Minas Gerais? Poços de Caldas é um paraíso de pouco mais de 160 mil habitantes, um lugar que no passado eu arriscaria dizer que já foi a Las Vegas brasileira, uma cidade que se destacou no mundo por conta das suas águas termais, um lugar que encanta todos que visitam e que cada dia mais tem caído no gosto dos que buscam diferentes destinos. Poços é famosa pelo turismo, pela natureza, pelos morros, pelas águas sulfurosas, pelo passado luxuoso e principalmente por ser um dos lugares mais encantadores do nosso Brasil. Então, se você ficou curioso até aqui, hoje é o teu dia de sorte, porque eu vou te dar todos os motivos para acreditar que Poços de Caldas é a melhor cidade do Brasil. Oi, pessoas! Eu, Zinga aqui. Bem, para começar, Poços de Caldas é uma cidade que fica dentro de uma caldeira vulcânica. Olha que doido isso. Mas não pense que essa cratera já foi um vulcão cheio de lava algum dia. É apenas uma semelhança com relação à sua formação rochosa, porque Poços de Caldas nasceu dentro de montanhas no Planalto de formação vulcânica. Estima-se que esse lugar exista há mais de 80 milhões de anos. Poços de Caldas fica no sul de Minas, uma das regiões mais prósperas do estado, tem um dos melhores IDHs e é um lugar muito procurado por conta das suas águas termais sulfurosas. No passado, Dom Pedro II e sua esposa Teresa Cristina foram conhecer o poder das tais águas termais. Gostaram tanto que até trouxeram a estrada de ferro mogiana para lá, o que aumentou ainda mais o desenvolvimento da região. Mais tarde, muita gente começou a ir a Poços por conta dos famosos cassinos, inclusive algumas personalidades históricas marcavam presença pela cidade, como o presidente Juscelino Kubitschek, Benedito Valadares, Santos Dumont, Rui Barbosa, Olavo Bilac e a eterna cantora luso-brasileira Carmen Miranda. Getúlio Vargas tinha até um quarto especial no Palace Hotel para as vezes que visitava a cidade. Esse quarto se mantém preservado até hoje. E Poços de Caldas é uma cidade alta, ela fica a 1.196 metros de altitude e é rodeada de montanhas que chegam até 1.800 metros. É um lugar de temperatura média anual de 17 graus e, pasme, tem até algumas araucárias. Faz limite com as serras de São Domingos, do Gavião, do Caracol, do Selado, o Serrote do Maranhão e a Serra de Poços de Caldas. A cidade ainda tem 9 cidades irmãs por aí em volta. Uma delas é Caldas da Rainha, em Portugal, que graças à geminação fez com que a cidade entrasse para a Rota Termal Internacional ao lado de importantes balneários da Europa. Poços de Caldas é forte na produção de cafés especiais, fazendo parte da região vulcânica, que tem 12 municípios participantes. Já foi enredo de carnaval da Escola Beija-Flor de Nilópolis, quando foi abordada a importância das suas águas termais. É lá que foi inventado o requeijão cremoso por Moacir de Carvalho Dias, da marca Poços de Caldas, que no início apenas chamaram de Experiência 155. É a principal cidade brasileira quando o assunto é o cricket, um esporte que utiliza bolas e tacos, que nasceu no sul da Inglaterra em 1566. Aqui a gente conhece ele como taco, mas em Poços de Caldas a brincadeira é a mais séria, principalmente por entre as mulheres. E aqui uma curiosidade, na década de 1980 foi firmado um contrato na cidade que seria construído um monotrilho. Todo mundo ficou animado, mas o negócio só foi entregue nos anos 2000 depois de vários atrasos e outros problemas na construção. Aí chegou o belo dia da viagem inaugural e adivinha, o trem descarrilou. Quase nenhuma viagem foi feita e o monotrilho foi abandonado. Ei, Laia. Cidade legal essa, hein? Eu quero te contar brevemente a história dela agora, então. O início de tudo se deu pela descoberta das águas termais em 1819 por um naturalista francês. Naquela época começou a ser formado um povoado que buscava a cura através das tais águas. Então, em 6 de novembro de 1872, a área foi aumentada em mais de 40 alqueires e ali se deu a data de comemoração do atual aniversário de Poços de Caldas. Nessa época, muita gente frequentava a cidade para se tratar principalmente dos males da pele, e depois que Dom Pedro II trouxe a tal da estrada de ferro para a região, tudo evoluiu ainda mais rápido. Mais gente veio, hotéis foram criados, cassinos. O Palace Hotel, o Palace Cassino e o Termas Antônio Carlos foram os grandes destaques do crescimento de Poços de Caldas. A cidade virou uma potência na região. Eram barões, condes e outras personalidades importantes que visitavam a cidade. Era uma Las Vegas brasileira. Então veio 1946 e num decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra, que proibiu os jogos de azar no país, os cassinos foram fechados. Posteriormente, o antibiótico foi descoberto e as pessoas não precisavam mais das águas milagrosas. A cidade mingou, turisticamente falando, mas cresceu por outro lado com a ascensão das indústrias e das mineradoras. No fim, a cidade continua sendo um grande exemplo e um lugar que vale a pena ser visitado. Mas chega disso, agora que você deve estar curioso em saber o que essa cidade tem de tão especial. Vamos então às coisas legais de Poços de Caldas que você provavelmente não conhece, para se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. Bem,
Poços de Caldas é ainda muito famosa por conta das águas termais, mas atualmente os atrativos vão muito além, como em trilhas, passeios, eventos culturais e até mesmo saltos de paraglider. Por conta da proximidade com São Paulo, a cidade acabou se tornando um refúgio para os paulistas que amam Minas Gerais. Começando pelo artesanato Poços Caldense, esse é um lugar que se destaca através das malhas, tricôs, crochês, cestas de palha e vários outros itens de feira. A mais famosa dentre essas feiras é a FEARPO, que reúne mais de 500 artesãos que comercializam todo tipo de artesanato imaginável, assim como a Expo Arte de Rua. Outro lugar é o Mercado Municipal, com tudo o que a cidade tem a oferecer. Também a Cascata das Antas, onde é possível passear pelas ruínas da primeira usina, num lugar muito bonito em meio à natureza, com uma queda d'água única. A Cachoeira Véu das Noivas, um dos cartões postais da cidade com 3 quedas d'água. A Fonte Pedro Botelho, popular Fonte do Leãozinho, que faz parte do complexo hidrotermal de Poços de Caldas e que abastece as termas Antônio Carlos e as piscinas do Palace Hotel. A própria Termas Antônio Carlos e seus banhos sulfurosos, um dos grandes atrativos da cidade toda, que ainda mantém os ares da década de 1930. O Museu do Termalismo Dr. Aristides de Melo e Souza, dentro das Termas Antônio Carlos, com objetos que eram utilizados para tratamentos fisioterápicos e crenoterápicos, ou seja, através do uso de águas termais. A Praça dos Macacos e a fonte mais visitada da cidade toda. O balneário Dr. Mário Mourão, fundado em 1896 e um dos estabelecimentos termais mais antigos do Brasil, com águas que saem diretamente da fonte a 41 graus e que tem ações sedativas, descongestionantes, relaxantes, vasodilatadoras, analgésicas e relaxantes. A Fonte dos Amores, uma estátua de mármore esculpida como homenagem a uma lenda que envolvia um casal que se encontrava escondido por conta das desavenças políticas de seus pais, tipo um Romeu e Julieta mineiro, que no final os dois teriam se jogado do alto de uma rocha e ficado cobertos pelas águas da fonte. O Parque José Afonso Junqueira, com muitas árvores e diversas construções bacanas nos arredores, como a Fonte Luminosa, o Monumento à Bandeira, o Calendário Floral, o antigo edifício da Biblioteca Centenário e também o Palace Hotel com o Palace Cassino, que no passado trouxe muita gente apaixonada pelos jogos de azar para esse canto do país. Através da arquitetura dos dois prédios se percebe claramente o luxo que existia na época e o tipo de público que isso atraía. E aí, tá curtindo o conteúdo? Então entra no nosso canal do Telegram, que tem mais um monte de coisas legais sobre o Brasil por lá. O link tá na descrição junto com o da minha loja, a True Shirts, que inclusive você encontra essa camiseta lá. Dá uma olhadinha. Seguindo, outro lugar interessante é a Praça Pedro Sanches, dos anos 1930, o coração de Poços de Caldas, com o coreto e o Monumento ao Brasil, um símbolo da cidade. Ainda o relógio floral, inaugurado em 1972, em homenagem aos 100 anos da cidade e aos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira que participaram da Segunda Guerra Mundial. O espaço de cultura da Urca, antigo cassino da Urca, inaugurado em 1942, que foi uma das casas de jogos mais importantes do Brasil e que hoje é um espaço cultural. O teleférico maior do Brasil, que leva as pessoas até a Serra de São Domingos, um trajeto de 1,5 km. A própria Serra São Domingos, um patrimônio paisagístico e monumento natural de Minas Gerais, que no seu topo, a 1.686 metros acima do nível do mar, fica o monumento do Cristo Redentor, inaugurado em 1958, com 16 metros de altura. A vista desse lugar é incrível, e além disso o lugar é cheio de trilhas, pista de paraglider, descida para fazer downhill, e conta também com outro ponto turístico conhecido como Pedra Balão, que é um resultado de erosões do vento e da chuva que criaram esse conjunto de pedras sobrepostas. Ainda o Recanto Japonês, uma réplica de um jardim japonês rodeado por mata nativa, com um lago artificial, peixes coloridos, uma casa de chá, um quiosque e um caramanchão. A Basílica Nossa Senhora da Saúde, a igreja matriz em estilo neorromântico, inspirado numa igreja da cidade francesa de Dieppe e que chama a atenção pela sua simplicidade. O Parque Municipal Antônio Molinari, um espaço para se passar o dia. A represa Bortolã, frequentada pela galera dos esportes náuticos principalmente. O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, num prédio do final do século XIX, com um vasto acervo de pinturas, fotografias, objetos de época, rochas e minérios do Planalto de Poços de Caldas, entre outros. O Zoo das Aves, um antigo criadouro de aves com mais de 2.000 aves de 200 espécies diferentes. O Jardim Botânico, que tem como objetivo cultivar, produzir e propagar espécies nativas da região. A Capela de Santa Cruz, a Igreja de Santo Antônio em Pauapi, e a primeira igreja da cidade, a Igreja São Domingos, o Santuário Mãe Rainha e, por último, a Fábrica de Cristais Artesanais, que produz seus cristais através da tradição italiana de Murano, uma indústria que cresceu bastante na cidade, principalmente após o fim dos cassinos, quando todo mundo
precisou se reinventar. Bom, gente, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido. De qualquer forma, tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu. Se gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem por que assistiu até aqui. E se você já conhece Poços de Caldas, utilize a hashtag #MinhaFotoNoelzinho e quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.